Deus. Sebastião vai orar e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, nos coloquemos de pé, por gentileza. Vamos apresentar a vida do servo do Senhor que vai nos transmitir a poderosa palavra de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus mais um pouco? Amém. Quantos querem ouvir a voz de Deus mais um pouco? Amém. Glória a Deus, oremos. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça e por tudo quanto o Senhor tem feito nesta noite. Pai, mais uma vez nós queremos te pedir, Senhor, toma a vida do pastor Everton nas tuas mãos, Senhor, nesta noite. Usa ele, Senhor, uma vez mais, Senhor, para ser um canal de bênção para a tua igreja, de maneira, Senhor, que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado, ó Deus, de forma que o teu povo seja edificado nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço e te agradeço desde agora e para sempre. De pé começamos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa casa de oração pela primeira vez. Louvo a Deus também a vida do pastor Adilson, que é um paizão, viu, irmão? Eu adotei ele como um paizão e eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá na congregação que ele dirigia, lá no Vila Sônia. Glória! Já tem um tempo, né, meu pastor? Se não me engano, tem uns 2 anos, ou um pouco mais. E naquela ocasião, o servo de Deus disse assim para mim, era congresso de 3, se não me engano. O servo de Deus disse assim para mim, juntamente com a sua esposa: todas as igrejas que eu dirigi a partir de hoje, no setor 53, eu vou te levar. E eu louvo a Deus que o Senhor tem cumprido com a vossa palavra. Me faço acompanhado da minha esposa, irmã Camila, já foi apresentada, mas a pedir, irmão, já vamos entrar na palavra. Eu quero ser fiel a Deus naquilo que o Senhor externou no meu coração. Mas faz assim, irmã Camila, que ela é meio baixinha, cadê? Isso, glória! Aquela moça ali, a coisa mais linda, viu? Se a gente fosse participar desse concurso de casais aí, eu acho que a gente ia ganhar por causa dela. Está ali os 2 Bacuri, a Milena, o Miguel. Um é a cara da mãe, o outro é a cara do pai, e a bênção é grande. Sua esposa também, meu pastor, Deus abençoe. Obrigado, viu, irmã? Que carinho, que sem palavras a recepção dos irmãos. Pois bem, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do Apocalipse. Para quem não me conhece, servimos a Deus na mesma tribo, só mudou como. Sou lá do setor 2, setor de São Miguel, pastor Abeli, mas falamos a mesma língua e pertencemos à mesma casa. Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Quantos acharam, digam amém. Amém! Deus abençoe os obreiros da minha retaguarda, os irmãos que estão lá na porta cuidando dos carros, irmão Wesley, aquele irmão da gravata verde, me fugiu o nome, Deus abençoe também, muito receptivo. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Eu leio o primeiro versículo e os irmãos no versículo a seguinte, de forma bem didática. E eu, João, que também sou vosso irmão, como primeiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo seu testemunho de Jesus Cristo. Que dizia: o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e Laodiceia. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os seus pés, com um vestido comprido, cingido pelo seu peito um cinto de ouro. Verso 14. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido polido numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas.
tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda, afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol na força do seu resplandecer. Verso 17. Glória a Jesus. Será que você pode repetir comigo? Não temas. Não temas. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. E eu sou o último. Eu sou o último. Ainda em pé, por gentileza, aqui é a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né? Eu sou assembleano como você, e assembleano que é assembleano gosta de Bíblia. Pule para o capítulo de número 3 e o verso de número 11, e aqui nós encerramos a leitura bíblica. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Que diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Amados e queridos irmãos, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, o Senhor nos dá uma palavra a pregar na noite de hoje, inspirada pelo Espírito Santo, e conforme nós fizemos a leitura desse texto bíblico, o Senhor me faz voltar lá atrás. E quando eu falo voltar lá atrás, eu estou falando referente aos primeiros livros catalogados na Bíblia Sagrada. Eu estou me referindo ao Pentateuco, eu estou me referindo aos 5 primeiros livros. E bem sabemos que durante aquele período bíblico, um período de aproximadamente 400 anos. Tem um tempo, pastor? Cadê o tecladista ali? Foi arrebatado? Sentou? Cadê, filho? Cadê? Me ajuda aí. Faz um eu navegarei aí. Me ajuda aí, vem comigo na comunhão. Enquanto eu prego aqui, você toca, Deus lança a semente e dá a frutificação no coração do povo. Pois bem, voltando para o raciocínio, no livro do Gênesis, é o livro onde tudo se fez, é onde tudo se formou. Os livros a seguir vão nos apresentar acerca da história do povo hebreu. E bem sabemos que durante um período de 400 anos, diga comigo, 400 anos, durante esses 400 anos, Deus sempre manteve contato com o seu povo. Eu vou repetir, Deus sempre manteve contato com o seu povo. Como? A história vai descrever que durante um período de 400 anos, Deus decide se manifestar através de homens. E é onde nós vamos ver, talvez eu não vou citar de forma cronológica, mas é o que está na Bíblia. Deus levantar profetas. De um lado Deus levanta Abacuque, levanta Ageu, levanta Sofonias, levanta Daniel, levanta Jeremias, levanta Isaías. E assim sucessivamente vários profetas foram levantados ao longo da história. Contrapartida, alguém outro dia me disse em um seminário dizendo: a Bíblia é machista, porque Deus só dá legalidade para homens. E eu, contrapartida, como bom leitor da Bíblia, me posicionei e disse: não. Contrapartida, durante os 400 períodos de história, em que Deus levanta Daniel, Jeremias, Isaías, Sofonias e todos esses profetas que você já sabe, eu vejo contrapartida do outro lado, Deus levantar Ruth, levantar Esther, levantar Agar, levantar a irmã Uda, levantar Raquel, levantar Rebeca. Eu vi Deus levantar na Bíblia homens e mulheres. E alguém vai me questionar dizendo: cadê os jovens? Velho Testamento. Eu vi Deus levantar Davi, vi Deus levantar Samuel, vi Deus levantar José. Aleluia! Só que pasmem, senhores, porque eu quero falar acerca do personagem principal em que a Bíblia já pode relatar. E não faça sinal da cruz, por gentileza. Aqui não é a igreja católica, é a Assembleia de Deus. Você tem liberdade para dar glória se você quiser. Glória a Deus, aleluia! Durante 400 anos de história, vivendo debaixo de julgo, de humilhação de alguma nação vizinha, que eu estou me referindo aos hebreus que posteriormente se tornaram os israelitas de hoje, quando não estavam debaixo da opressão dos egípcios, estavam debaixo da opressão dos babilônicos. E todavia Deus levantou homens e mulheres como boca dele na terra, na perspectiva de libertar o seu povo espiritualmente,
socialmente, libertar a sua mente e a sua alma que estava escravizada. Só que, pasmem os senhores, 400 anos de história, Deus levantando profetas daqui, profetisas ali, jovens, ninguém deu conta. Pergunte para mim do que? De fazer aquilo que deveria ser feito. Glória! Porque o povo de Deus, durante 400 anos de história, sabe aquele boneco, permita a minha expressão, o João Bobo, não sei se existe mais, faz tempo que eu não vejo. Era um boneco que existia nos anos 2000, inflável, que você batia, ele voltava, a criança batia de novo, ele voltava. Já viu? Durante 400 anos de história, o povo de Deus ficou igual a esse João Bobo que eu acabei de citar aqui, sendo vilipendiado pelos seus asseclas. Como? Durante 400 anos de história, prove para mim, prova. Quando não estavam sendo oprimidos pelos egípcios, estavam sendo oprimidos pelos babilônicos. Quando não estavam sendo oprimidos pelos babilônicos, estavam sendo oprimidos pelos seduceus. Quando não foram oprimidos pelos seduceus, foram oprimidos pelos amorreus. Quando não foram oprimidos pelos amorreus, pelos seduceus ou pelos egípcios, foram oprimidos pelos príncipes da Pérsia e os reis da Mesopotâmia antiga. 400 anos de humilhação, 400 anos sendo perseguido e humilhado, mas tudo isso teve um ponto de basta. Pastor, prova para mim, prova. Foi quando Paulo nos apresentou Jesus. Porque o que nenhum profeta deu conta de fazer, Jesus deu conta de fazer. O que nenhuma profetisa deu conta de resolver, Jesus deu conta. Pastor, prova para mim, prova agora. Paulo vai dizer, ele mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes se desfez da sua forma divina e veio penhar esta terra no meio dos homens. Eu confesso que depois que eu li a Bíblia 3 vezes, na terceira vez eu fui entender com maior dimensão o propósito de Cristo na terra. Porque o intuito dele não é apenas te abençoar, realizar os teus sonhos, teus objetivos. Um dos propósitos maiores do que todos esses é salvar a tua alma, é libertar a tua mente, é sarar o teu coração, é estar presente contigo todos os dias da sua vida. Jesus se revela como Cristo na terra. Fica tranquilo, eu vou chegar lá. A história vai descrever que quando ele se revela como Cristo, aos 30 anos de idade, ele começou a fazer um agrupamento de pessoas. Lembra do que eu disse que profeta nenhum deu conta? Jesus deu conta. Irmão, prova para mim, prova agora. Depois que Jesus se revela na terra como Cristo, Filho de Deus, aonde ele pregava, algo acontecia. Isso aqui não é jargão de pregador, vou provar para você na Bíblia. Jesus estava pregando o livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Depois da multiplicação dos pães, estava ele pregando numa cidade por nome de Tiberiades. Largou tudo após a mensagem, começou a caminhar na beira da praia e foi para Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, ele encontra com um grupo de pessoas novas ali. Prega, faz as mesmas coisas, entra dentro da sinagoga. E aqueles que ouviram a mensagem de Tiberiades foram para Cafarnaum. Os que ouviram a mensagem de Cafarnaum seguiram ele para Canaã da Galileia. Sai de Canaã da Galileia, vai para Samaria, encontra com outro grupo. Sai de Samaria, vai para Nazaré, encontra com outro grupo. Começa a percorrer toda a Judeia. Qual é a moral da história? O pequeno grupo que começou com 12, depois da sua mensagem, foi crescendo, porque o povo entendeu que estar ao lado de Jesus é a melhor escolha que alguém poderia tomar na vida. Enquanto eu estou ao lado de Jesus, sinônimo de cura, sinônimo de milagre, sinônimo de proteção, sinônimo de livramento e de presença de Deus no meio de nós. Foi isso que nenhum profeta deu conta. Do que, pastor? De unir o povo que não se ajuntava. Porque o dito popular no mundo antigo era cada um por si, Deus para todos. Só que depois que Jesus se manifesta nessa terra como Filho de Deus, ele deu conta de ajuntar o povo que não se ajuntava. O povo que não tinha comunhão passou a ter comunhão. Só que não é ainda aqui que eu quero chegar. Fique tranquilo, chegarei lá. A história vai descrever então que 2 guerras se levantam contra ele. Diga comigo, 2 guerras. A primeira guerra que se levanta contra ele é no campo político. Por que político? Porque o Império Romano olhou da sacada e viu que Jesus posteriormente poderia trazer alguns problemas para eles.
Eles viram que o povo começou a se juntar, o agrupamento de pessoas começou a crescer, uma grande expansão. Então alguém teve a ideia: temos que parar este homem, temos que calar a sua voz. Possa ser que ele se levante como o rei dos judeus, e nós não vamos dar conta de controlar essa raça. Contrapartida, a outra guerra que se levanta contra ele é do ponto de vista moral, ético e espiritual. Por quê? Porque a Bíblia vai descrever: e ele veio para os seus e os seus não receberam. Porque ele não tinha aparência de rei, não tinha aparência de príncipe, não parecia ser quem de fato ele dizia ser. É por isso que algumas pessoas que conhecem a nossa história têm dificuldade para entender o propósito de Deus na nossa vida. Jesus passou por isso. Rejeitado, abandonado, excluído, mas pregou a palavra, curou quem tinha que curar, expulsou o demônio que tinha que expulsar, foi fazendo as obras de Deus, sem dar ouvido aos seus opositores, e por onde ele passava, o nome do Deus de Israel era glorificado. Simplesmente por fazer a vontade de Deus, Jesus contrai inimigos gratuitamente. Isso, criança, adora mesmo, ele está aqui. Tem tudo que a gente vai por aí que as crianças vão passar aqui. Isso aí é desenho, um monte de atividade lá, mas aqui é a Assembleia de Deus. Criança daqui da glória, sente a presença de Deus, tem liberdade. Vai lá, mano, eu vou continuar. Pois bem, a história vai descrever que a briga se levanta contra ele, a guerra. E é o que nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo de número 17. Se quiser ler e acompanhar, fique à vontade. Evangelho de João, capítulo 17. Epígrafe do texto: Jesus ora pelos seus discípulos. E a oração de Jesus era mais ou menos assim: Senhor, dá graça para os teus servos. Ajuda a tua igreja, eles não sabem o que está por vir. Guarda teus servos, guarda a tua igreja. No Evangelho de João, capítulo de número 18, Jesus está no Getsemane, orando. E ainda no capítulo 18, Jesus é preso. No capítulo de número 19, Jesus é levado para Pilatos. E uma única noite, numa única madrugada, ele foi julgado 6 vezes em primeira instância, sem direito a recorrer à sua sentença. No Evangelho de João, capítulo de número 20, eu estou falando de forma cronológica, Jesus é crucificado. E por que ele foi crucificado? Porque ele amou o mundo de tal maneira, Deus Pai, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus deu a sua vida na cruz para que você não perecesse. Só que um detalhe, perceba comigo, no mesmo capítulo 20 que ele morre, antes do término do capítulo vai dizer, Jesus começa o capítulo 20 dizendo que ele foi crucificado e morreu, mas no final do capítulo está dizendo que ele ressuscitou no 3º dia. Nós vamos então, eu estou falando cronologicamente, porque depois do capítulo 20, na sequência vem o Evangelho de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 vai dizer: e depois que Jesus se manifestou e se ressuscitou, não faltou provas inefáveis de que de fato ele era o Cristo, o Filho de Deus, e a palavra de Deus na sua boca era verdadeira, porque os sinais estavam nas suas mãos e os sinais estavam nos seus pés. Jesus, no capítulo 1 de Atos, por 3 vezes ele bateu na tecla: filhinhos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas no capítulo de número 11, o texto vai descrever que ele subiu, e um varão, 2 varões de branco, no capítulo 1 de Atos, versículo 12 e 11, apareceram 2 varões de branco, apontaram dele e disse: varões galileus, porque vocês estão aflitos olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós subiu e foi recebido, há também de ser que ele descerá. Glória a Deus, aleluia! Pois bem, o relógio do tempo não para, o tempo passa, Jesus não desce, não volta. A igreja então começa a ser perseguida de forma terrível. Achavam os inimigos da igreja, os asseclas da igreja, que matando o pai da igreja matariam a igreja. Mas ninguém contou um segredo para eles: crente é igual massa de pão, irmão.
Quanto mais bate, mais ele cresce, mais ele avança, mais ele prospera, mais ele ora, mais ele jejua, mais ele busca. E quanto mais perseguida a igreja era, mais a igreja de Jesus prosperava na terra. Vou chegar lá. Alguns discípulos foram escolhidos para ter uma morte totalmente terrível. Pessoas morreram para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, assentados, ter uma liberdade de culto. Sentar aqui e cantar é muito bom, mas muito sangue foi derramado, vidas inocentes foram atrocidades. E eu não estou falando acerca dos heróis da fé. Eu poderia falar sobre Martinho Lutero, John Hus, John Wycliffe, eu poderia falar de vários, mas eu prefiro falar dos que eles estão catalogados na Bíblia. João Batista teve a sua cabeça cortada e decepada numa bandeja. Estevão, obrigado meu pastor, Estevão foi apedrejado, Wesley, enquanto pregava. Estevão não era evangelista, não era pastor, não era presbítero, era um simples diácono, mas a mensagem dele era poderosa e incomodava o inferno. Pois bem, alguns foram levados em Coliseu para morrer por intermédio dos leões, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram levados em praça pública e tacado fogo ainda vivo, porque simplesmente escolheram abrir mão, renunciar ao mundo que estavam vivendo e ir na contramão de tudo aquilo que se apresentava por amor a Cristo Jesus. Aí agora o Senhor me faz lembrar de João, porque o Império Romano olhou para João. Quem é João? João é o discípulo do amor, é aquele que se reclinava no ombro de Jesus, é aquele que estava junto e estava junto de verdade. O Império Romano olha para João, escolhe João e diz: esse aqui não vamos matar ele crucificado, não vamos colocar fogo, não vamos cortar a sua cabeça, muito menos apedrejar a sua face. Aí alguém teve a ideia: que tal levarmos ele para uma ilha não muito longe daqui, por nome de Patmos? Vamos deixar João nessa ilha, e possa ser que ou ele morra de fome, ou ele morra de sede, ou ele morra de frio. Na ilha de Patmos não tem André, não tem Felipe, não tem Marcos, não tem Lucas, não tem ninguém. Ou ele vai ficar doido e maluco, ou ele vai morrer de fome, de sede ou de frio. E se tem uma coisa que perturba a mente humana, é a solidão, é ser abandonado, é ser esquecido, é não ter ninguém para desabafar numa noite fria, é não ter ninguém para contar as suas mazelas. O Império Romano está dizendo: esse vai morrer, mas antes de tudo ele vai sofrer psicologicamente. Foi então que aconteceu algo que durante 60 anos após Jesus ter subido não aconteceu. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 9. E eu, João, estava na ilha por nome de Patmos, e ouvi uma voz que disse: João, sobe aqui. E o que subindo eu vi um homem vestido de branco, e o seu vestido era branco, comprido até os pés. Ele carregava um cinturão de autoridade, seu cabelo era branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios. Ele carregava 7 estrelas nas mãos e caminhava diante de 7 castiçais de ouro. Sua voz como a voz de trombeta de muitas águas. E o que vendo eu caí no chão quase como morto. E quando eu caí no chão, Apocalipse capítulo 1, versículo 16, ele estendeu a sua destra, tocou em mim, disse: não tema, João, eu sou o primeiro. Glória a Deus, aleluia. Sou o último.
sua mente, dentro da sua psique, era Jesus em cima do Calvário, uma placa escrita em latim em 3 línguas: eis aqui o rei dos judeus. Herodes dizendo: vocês querem que eu solte Barrabás ou crucifique Jesus? E o povo gritava: crucifica Jesus, crucifica Jesus. A imagem que João carregava era de um Cristo humilhado, vilipendiado em cima de um madeiro. Mas o Jesus que se apresenta em Apocalipse capítulo 1 é totalmente diferente. É um Jesus com honra, glória, majestade, autoridade, poder, virtude, graça. Como de fato ele é. Amor e vai nascer. Tu estás aqui. Amor e vai. Vai cair uma graça de Deus hoje aqui, meu irmão. Porque o inimigo disse: vai morrer de fome, vai morrer de sede, vai morrer de frio, vai morrer abandonado. Jesus disse: não. Quando todo mundo achar que abandonou, desprezou, é aí que eu vou me apresentar a ele. Segredo da vida: quanto mais longe dos homens, mais perto de Deus. Quanto mais perto dos homens, mais longe de Deus. É melhor se afastar dos homens e se aproximar de Deus. O Espírito Santo já está agindo aqui, mas eu preciso concluir. O Senhor dá uma orientação a ele. O Senhor dá uma orientação a ele. João, eu sou Jesus. João, eu tenho uma ordem a você. Qual? Tudo quanto eu te mandar, escreve e envia 7 igrejas que estão espalhadas pela raça. Escrever então que ele vai escrever as cartas. Só que um detalhe: quem vai escrever as cartas? João. Quem vai mandar João escrever? Jesus. Então eu entendo que manda quem pode, obedece quem tem juízo. João vai escrever a primeira carta direcionada à igreja de Éfeso, que é comigo, Éfeso. E o conselho da carta, irmão, só quem já escreveu carta, por favor, levante as mãos. Eu só vou pedir uma única vez. Escreveu carta, os mais jovens é tudo digital, não tem problema. Toda carta tem um começo, meio e fim, redação. Toda carta tem uma abordagem central, tem um pilar central no meio e tem uma despedida. Quem vai escrever a carta? João. Mas quem mandou João escrever? Jesus. A carta em que João vai escrever à igreja de Éfeso, o pilar central da carta para Éfeso é: João, escreva para Éfeso e diga para eles: mantenham o primeiro amor. O conselho para Éfeso é: não esfrie na fé. Porque uma vez que você esfria na fé, dura coisa é voltar a ser quem você já foi um dia. É por isso que a gente vê tanta gente no nosso meio. Cantava que era uma bênção, pregava que era uma bênção, regia que era uma bênção. Hoje em dia encontramos por aí afora, no mercado, na rua, desconhecemos, perdeu o brilho, perdeu o cheiro, perdeu a essência, esfriou na fé, perdeu o primeiro amor. João vai dizer: não esfrie na fé. Porque dias difíceis estão por vir, não esfrie. Mantenha acesa a chama dentro dos vossos corações. João vai escrever agora a segunda carta. E a segunda carta em que ele vai escrever é direcionada à igreja de Esmirna. E o conselho para Esmirna, de forma bem resumida, é essa: eu sei que vocês têm vivido dias de tribulação.
tribulação, porque o império lá fora tem perseguido vocês. Mas resistam, suporta as aflições, suporta as perseguições, suporta a angústia, suporta a calúnia, suporta o levante. Resista, resista. Vai apertar, mas quem está escrevendo é João e quem está mandando falar é Jesus. Pastor, se o povo não der glória, não me deixe sozinho não. Vem comigo. João vai escrever agora a terceira carta. E o conselho da terceira carta, o pilar central é para Pérgamo. E o conselho para Pérgamo é esse: acerca da disputa dentro do templo. Ele começa dizendo: não briguem, não disputem dentro do templo, não promova mentira, não promova fofoca, não seja a boca de Satanás. Quem está falando não sou eu, é João. Quem está mandando ele falar é Jesus. Eu só estou narrando o texto. Não deixe que o trono de Satanás se levante no meio de vós. Aí alguém questiona e pergunta por quê? Aí João explica: todas as vezes em que vocês brigam, todas as vezes em que vocês disputam, todas as vezes que coisas parecidas ou piores acontecem no meio de vós, o trono de Satanás é levantado. E aqui eu abro um parênteses, porque no século atual eu não só vi Satanás levantar trono dentro da igreja, como entrar dentro da igreja. Só que não acontece aqui no setor 53, é de Bertioga para trás. Satanás não só entrou dentro da igreja, como ele entrou dentro de grupos e departamentos da igreja. E ele só sabe fazer três coisas: matar, roubar e destruir. Por onde ele passa, ele promove essas coisas: intriga, contenda, inveja, mentira, conversa fiada. E por onde ele passa, ele vai jogando um contra o outro. Por coisas banais, pela vestimenta, pelo vestido, pelo sapato, pela gravata, pela forma que prega ou deixa de pregar. Coisas pequenas vão se levantando no meio de nós. E quando essas coisas acontecem, certeza e convicção, trono de Satanás. Satanás não só entrou na igreja do século atual, que eu estou falando do Brasil, como Satanás tem assumido o altar de muitas igrejas. Como eu identifico uma igreja que tem o trono de Satanás? Falsas doutrinas, falsos costumes, um evangelho que não te muda, não te transforma, não te liberta. Vem como está, permaneça como está. Mas uma igreja que não aceita o trono de Satanás permite pregar esta verdade que eu estou pregando aqui. Porque a verdade cura, liberta, salva, restaura e leva para o céu. João vai dizer: não brigue, não dispute. Sabe o que não é disputar? Não puxa tapete de ninguém. Não brigue por posição, quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai reger, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Não faça isso. Porque a partir do momento que você se candidata para fazer algo aqui dentro, somos todos obreiros da obra do Senhor, desde o altar até a porta. Aqui todo mundo é servo. Só tem um que é grande. Só tem um que é grande. Que o que você for fazer, faça para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Não pregue, não cante, não creja por ventura, por porfia, por inveja, por ganância. Faça com amor, faça de alma. Não deixe o trono de Satanás se levantar no meio de nós. João vai escrever agora a quarta carta. Diga comigo, quarta carta. Vai apertar, viu? E a carta em que ele vai escrever
Tiatira. E o conselho para Tiatira é: eu sei que dentre vós uma mulher se levantou, bateu no peito e disse: sou profetisa. João vai dizer: resista a esta mulher. Qual é o nome dela? Jezabel. Mas essa Jezabel é diferente da Jezabel de 1 Reis, mas o espírito é parecido. O problema não é bater no peito e dizer que é profeta ou profetisa. O problema é quando a árvore não condiz com os frutos que ela diz carregar. O problema não é dizer que canta, que prega, que ora, mas o problema é quando a tua conduta não condiz com as tuas atitudes. Pastor, prova para mim, vamos para a Bíblia. Jezabel adorava a Deus de noite, mas de dia, segundo o texto bíblico, promovia festas dentro da sua casa, banquetes ao Deus Baal, ao Deus Marduk, ao Deus da Mesopotâmia antiga. Como se não bastasse promover estas festas, corrompia os homens de Deus a se assentar na sua mesa, beber daquilo que ela colocava na mesa, comer do que ela colocava na mesa. Quando era noite, ia todo mundo pro culto com a cara lavada, como se não tivesse feito nada. Mas tem um Deus que vê tudo, sabe de tudo, e o conselho é: não se assente na mesa de Jezabel, não frequente as suas festas, não come, não beba daquilo que ela coloca na mesa, porque ela quer te corromper espiritualmente. Quantas das vezes o espírito de Jezabel entrou no meio de nós com o relativismo? Sabe o relativismo? Tem nada a ver, ninguém está vendo, o pastor não sabe, o líder não está aqui, minha mãe não está vendo, meu pai não está vendo. Meu Deus. Mas tem um Deus que vê tudo, irmão. Tem um Deus que sabe de tudo, irmão. O conselho é este: resista a esta mulher. Jezabel não quer apenas te corromper espiritualmente, quer destruir tua casa, tua família, teu casamento, teus filhos. Me dá arrepio falar o que eu vou falar aqui. Tem que ter muita responsabilidade para pregar o que eu estou pregando aqui. Me mate Deus nesse altar se eu estiver falando algo de mim, mas prega a Deus na minha boca. O Espírito da profecia já me mandou falar isso aqui. Nessa noite, pelo poder da palavra, cai o trono de Satanás e cai também o espírito de Jezabel. Cala a sua, cala a maia, que levar a sério. Queria levantar contenta, queria levantar intriga, vai cair por terra agora. Cala a maia, cala a maia, que levar a sério. Veio com o espírito da sedução para destruir o casamento dele, para destruir a família dela. Vai cair hoje aqui diante da palavra. Cala a sua, espírito de Jezabel, cai agora no nome de Jesus. Porque você está orando, não sabe, mas Deus vai onde você não vai. Deus vê o que você não vê. Deus enxerga o que você não enxerga. Estou pregando aí, Espírito de Deus. Fogo de Satanás, fofoca, mentira, inveja, intriga. Quem é crente de verdade não tem tempo para conversa fiada. Vai orar, vai com a boca no fogo, bola no chão, vai se humilhar. Em vez de ficar criticando, falando por aí, ai Espírito Santo, vai para a oração e diz: Senhor, levanta ele, Senhor, levanta ela. Jesus salva, Jesus libera.
João vai escrever agora a quinta carta, direcionada à igreja de Sardes. E o conselho para Sardes é o apelo acerca da sua integridade. Ele diz para Sardes: não se corrompa, não se venda, não se deixe levar, mantenham a sua integridade. Sabe o que é isso? Continua sendo quem vocês estão sendo. Não deixe dinheiro, não deixe o século, não deixe as influências atuais te corromper. Se mantenha íntegro, se mantenha puro, se mantenha santo, se mantenha limpo, se mantenha salvo, se mantenha liberto. Não se corrompa. Ele vai à sexta carta, é Jesus que está mandando dizer, e diz para Filadélfia agora: anuncia o princípio do fim. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E sabe o que nós temos visto? Gente que cantava, que pregava, regia, era uma bênção. Perdeu a coroa faz tempo, meu filho. Perdeu a coroa e não sabe de onde perdeu e tem dificuldade de encontrar. A coroa é espiritual. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. O que é que você tem? Para que ninguém roube a tua coroa. O segredo da vida é fazer o que Paulo fez. O que é, pastor? Viver uma vida talvez de perseguição, de injúrias, de levante, e chegar no final da vida com os cabelos esbranquiçados, a pele saliente, mas poder dizer: lutei um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não me corrompi, não me vendi, não apostatei da fé, não deixei de ser quem eu era. Glória a Deus. Estou caminhando para o fim. A última carta ele vai escrever, João, direcionada à igreja de Laodiceia. E aqui nós temos um grande problema, porque Laodiceia é uma igreja bonita, próspera, rica, mas o conselho para Laodiceia é: Jesus está dizendo, pode falar aí, João, eu estou mandando, se eu estou mandando, escreve, pode falar, eu me responsabilizo. Em verdade vos digo, vocês batem no peito e dizem: temos tudo e não sentimos falta de nada. Em verdade vos digo, vocês estão cegos, pobres e nus. Recomendo que de mim compre o ouro que é provado no fogo, que a traça e a corrugem e a ferrugem não consomem. Lembra-te de onde caístes e volte a praticar as primeiras obras. Logo nós entendemos que o problema não é crescer, o problema não é prosperar, o problema não é conquistar as coisas da terra. O problema é perder a essência e deixar de ser quem você sempre foi. Lembra da igreja simples e humilde? Lembra do chão batido, muitas das vezes a cera vermelha? Ninguém tinha frescura de chegar no culto e dobrar o joelho porque a roupa ia sujar. O problema é perder a essência. Pode comprar o teu carro, pode comprar a tua casa, pode realizar teus sonhos, faça a faculdade, pegue o canudo na mão, mas em nome de Jesus, entra crente, saia crente, permanece crente. Por quê, pastor? Porque a trombeta vai tocar. Jesus vai vir buscar a igreja. Tem um povo que reclama da gente nas redes sociais. Eu fiz um comentário um dia desse diante de um movimento estranho que eu vi, nem eu imaginava, irmão. Era 11 horas da noite, eu fiz um comentário. Eu disse assim, com toda a assembleana, dei minha opinião e disse assim: se jogar a Bíblia no meio deles, não fica um. Outro dia, 370 e poucos comentários e curtidas.
A maioria do povo veio comigo, mas sempre tem um endemoniado ou outro que não concorda, que a palavra confronta, né? Nós temos que nos preparar para isso. Por causa da nossa mensagem seremos perseguidos. Certeza e convicção daquilo que prego. O sangue pode descer na testa e escorrer pela canela, mas ninguém tirará a palavra do nosso coração e da nossa boca. A verdade será pregada. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para ninguém roube a tua coroa. Não se embarace com as coisas da terra. Não se embarace no amor, no namoro de verão. Não se embarace com casa. Não se embarace com carro. Não se embarace com conta bancária. Não se embarace com cartões de crédito. Não se embarace. Por quê, pastor? Porque vai se cumprir. Depois que João mandou todas as cartas, ele ouviu a mesma voz. Apocalipse capítulo 4. Sobe aqui, João. E o que vendo eu? Vi um trono no meio da sala. Em volta do trono 24 tronos. 24 anciões assentados, cada um sobre o seu trono, carregando coroa sobre a sua cabeça. Vi um anjo grande e forte, e vi que por detrás do trono saía fogo, saía raio e saía relâmpago. Está no texto. Ouvi uma voz que disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E uma voz disse: não há ninguém santo na terra, nem debaixo da terra. E o que vendo eu cai no chão, e os 24 anciões lançaram suas coroas e prostraram-se no chão. E todos começamos a chorar. Foi quando um anjo grande e forte me tocou. Ela manda: não chores mais. Eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus. Olha Jesus aí, olha Jesus aí. Aqui dominado, aqui perseguido. Tu era cavalo do diabo, olha pra cá. Tu era cavalo do diabo, cheirava cocaína, fumava maconha, frequentava os arabustos da vida por aí afora. Tua família não te dava nada, teus amigos não te davam nada. Jesus mudou tua vida, meu filho. Jesus te deu um bem dizer, minha filha. Vai ficar preocupado com a opinião alheia ou vai adorar? Vai ficar falando, cala a sua, a trombeta vai tocar. Queremos. Já vou concluir. Quem me vai pregando hoje aqui tem dificuldade para entender. Você vê hoje um rapaz bonito, de terno alinhado. Não vou dizer bonito, já fui mais bonito. Pastor Adilson, há 19 anos atrás, se tu me encontrasse, tu ia me encontrar no crime, no tráfico, nas drogas. Família espírita, católica, budista, candomblessista. Toda sexta-feira minha mãe me levava no terreiro lá na Penha. Toda sexta-feira. Mas teve um dia que ela me levou e me bate Deus nesse altar se eu tiver mentindo. Que o chefe do negócio, o dono lá, falou: tira esse menino daqui. Aí ela perguntou por quê. Aí ele disse: porque enquanto ele estiver aqui, os rios hoje já não querem descer. Me levaram para o outro cômodo, mas as outras crianças podiam ficar no meio, só eu que não. O tempo passou. A minha esposa de testemunha, ela pegou essa época, quando era minha noiva. Minha família, todo final de semana, bebia, dançava, churrasco à vontade. Aí tem uma música lá fora chamada assim: na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Não sei se é Zeca Pagodinho, não sei quem é que canta essa desgraça.
Só que eles cantavam isso aí como se fosse o hino deles. Aí Jesus transforma a maldição em bênção. Salvou minha tia, levantou ela, dirigente do ciclo de oração do setor 2. Pregou para mim, me evangelizou, me levou para a igreja. Jesus tirou do crime, tirou do tráfico, tirou das drogas, colocou no altar. Há 19 anos atrás alguém dizia: vai estar preso ou vai estar morto, não vai longe. Já tinha sido expulso de 3 escolas, envolvido com tudo que não prestava. Ouvi isso do meu padrasto. Isso aqui eu falo não é para te emocionar, não. Alguns anos atrás eu passei na porta dessa igreja, porque eu morava no Itaim. Muito doido, irmão. Um monte de coisa que você me imagina. Viram de balada, viram de festa, engatando uma festa na outra, cavalo do diabo. E minha tia tinha meu ouvido pregando para mim. Mas um dia do outro lado da rua, me mate Deus aqui. Eu falei: um dia eu vou estar na igreja, e um dia eu vou pregar nessa igreja aí. O tempo passou. Hoje é meu aniversário, estou fazendo 32 anos de idade. Erva a Bíblia, manteiga da fé, e digo para Satanás: vale a pena servir esse Deus, vale a pena servir esse Deus. Calavaçuga, Calamaia. 19 anos depois, Jesus me trouxe aqui para dizer: vale a pena ser fiel, vale a pena servir esse Deus. Calavaçuga, se coloque sobre os seus pés. Calavaçuga. Se tu me encontrasse, tu não ia reconhecer. Cabelo loiro, moicano, brinco, corrente, camiseta preta do diabo da Tasmânia, atrás escrito: portal por inferno. Só que Jesus me olhou naquele dia e enxergou o que ele está enxergando hoje. Alguém disse: não vai longe, vai estar morto ou vai estar preso. Jesus disse: não, vai estar vivo, pregando a palavra, casado, obreiro na minha casa, com 2 filhos, uma bênção nas minhas mãos. Eu preciso concluir, mas eu preciso pregar isso aqui. Aqui é a Assembleia de Deus, eu sei. Pecado é olhar para o irmão, pecado é falar mal dele. Então me ajuda em nome de Jesus. Cutuque esse crente com todo carinho e respeito e diga: vai se cumprir. Fica firme que vai se cumprir. Vai se cumprir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Paulo diz: amados e queridos irmãos, eis que eu vos digo um grande mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta soar. E a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós os vivos seremos transformados e arrebatados e pareceremos. Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, é isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumpre a palavra de Deus que está escrita: tragada, tragada, tragada foi a morte na vitória. A morte, onde está a tua vitória? O inferno, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa disto tudo, meus irmãos, seja sempre firmes e constantes. Não pare, não desista, não volte para trás, não recua, não se prostra, não se venda, não se corrompa, vai valer a pena.
Deus descia do céu. E a sua igreja preparada como uma esposa adornada para encontrar com o noivo. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. Isso aqui só é para quem é salvo. Lembra do que eu disse? Tem um povo aí que reclama da gente. Lembra dos comentários? Teve gente que me chamou até de desgraçado. Só tem um detalhe. Eu respondi embaixo, disse: fica tranquilo, logo logo eu não estou mais aqui. A promessa é que eu vou subir. A promessa é que eu vou subir. Vamos subir, vai. A sua. Pois bem, que ele mandou, Evas. Eu preguei a palavra aqui. Você viu o que Jesus fez na minha vida? Eu tentei resumir o máximo possível. Não sou melhor que ninguém. Não tenho tio pastor, não tenho ninguém pregador na minha família. A bondade de Deus que me envolveu. Do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Só que você tem que ter a mesma coragem que eu tive há 19 anos atrás. Porque no mundo a gente bebe, conta piada suja, fala palavrão. Aí a gente vem para a igreja e quer adotar uma postura que não é a nossa lá fora. Mas Deus te conhece. Deus conhece a tua casa, conhece o teu CEP, sabe de tudo, vê tudo. E foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Eu não vou chamar você para aceitar Jesus, não. Porque não é você que aceita Ele. A palavra diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Eu te tiro da treva e te trouxe e trago para a luz. Eu não quero chamar você para aceitar Jesus. Você não aceita nada. É Ele que te aceita do jeito que você está. Sujo, podre, mentiroso. Ele te recebe do jeito que você está. Qual é o segredo? O segredo é você ter coragem para fazer o que eu fiz e dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, o Espírito Santo te ajuda a dar o segundo, terceiro, quarto. Alguém disse: não vai ficar firme na igreja. Passou 19 anos, irmão. Jesus libertou de tudo: brinco, corrente, pulseira, festa, balada, droga. Não teve ninguém que falar para mim: ó, tu não pode fazer isso. O Espírito Santo que liberta. E o mesmo Espírito Santo que me convidou há 19 anos atrás. Pelo homem eu estaria preso, eu estaria morto, não era ninguém. Escravo do diabo, cavalo do diabo. Mas o Senhor me convidou a ser ovelha do pasto dele. E o Senhor está convidando você também. A ovelha conhece a voz do seu pastor. O seu pastor te chama. O seu pastor te ama. O seu pastor te espera aqui. Você que se perdeu ou que se afastou, ficou fraco na fé, não estamos aqui para te julgar. Estamos aqui para orar por você. Ninguém morreu na cruz por você. Não tem marca na mão de ninguém, nos pés de ninguém aqui. Cadê você que quer reconhecer Jesus? Não é aceitar, é reconhecer. Eu reconheço que não existe outro Deus, não existe outro caminho a não ser Jesus na minha vida. Levante suas mãos que eu quero orar por você. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, levante as mãos, eu quero orar por você. Não é por força nem por violência. No mundo você recebe tanto convite ruim e tem facilidade de aceitar, mesmo sabendo que não é bom para você. O convite que eu estou fazendo é um convite que pode mudar a sua vida. Mas pastor, eu já tentei 1, 2, 3, não consegui. Quem foi que disse que é você pelo mérito do teu braço, da tua capacitação? Pergunto uma vez mais: cadê você que quer entregar a sua vida a Cristo aqui neste altar? Levante as mãos que eu quero orar por você. As pessoas que convidaram outras pessoas a estar aqui. Você que convidou alguém, levante as mãos, por favor. Você que convidou alguém não crente ou afastado, levante as mãos. Cadê você? Será que você pode ajudar o pregador aqui, por gentileza? Será que você pode ir até essa pessoa fazer este convite? Porque às vezes ele quer vir, mas tem alguma coisa aprendendo.
esquerda, na lateral direita. Não tem. Que o Senhor te conceda mais e mais oportunidades. Que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente esta igreja, esta casa de oração. Pastor Adilson, meu agradecimento por ter me recebido junto com a minha família. O Senhor é um paizão na fé para mim. Muito obrigado. Que Deus abençoe e prospere a igreja do Camargo Velho de baixo. Em nome de Jesus. Tem alguém? Que Deus abençoe. Amém? Do jeito que estamos, nós vamos concluir o trabalho. Já foi pregado, já foi entregue a mensagem. Que Deus vos abençoe. Jaqueline, Gerlando, minha filha, meu genro, meu companheiro, Deus abençoe, Deus te guarde, te ilumine. Quantos desejam que o irmão Everton retorne aqui nesta casa, diga amém. Amém. A todos os irmãos que cooperaram conosco, bom trabalho. Nós agora vamos orar, concluir o trabalho e ir para casa. Amanhã tem reunião com as irmãs, tem ensaio com as irmãs na sede. E terça-feira, irmãos, nós estaremos aqui. Eu faço de tudo para estar na terça-feira aqui. Eu creio que terça-feira aqui tinha umas 105 pessoas, viu? Eu creio que terça-feira agora vem mais ainda, viu? E vou dizer para vocês, viu? Eu recebo algumas mensagens, só não cito o nome, viu? Que fica chato citar o nome. Mas casamentos aqui já foram restituídos. Orações aqui dia de terça-feira são quebrantadas. E Deus tem feito grandes coisas. Alguém diz que a palavra é dura, mas não se preocupe não, viu? Um dia você não vai encontrar a palavra dura, vai encontrar a palavra fácil, que vai te levar lá para o lamaçal do pecado. Mas é bom quando bate no calcanhar e corta na cerca. Amém? Amém? Glórias a Deus. Presbítero João Velange, ora aqui. Ele já foi para lá? Já. Ele tem um material aí, evangélico, Bíblia, curso, tanta coisa boa aí. Você passa lá e passa o cartão lá 10 vezes, 15 vezes, que agora você dá para comprar agora, porque o cartão no banco você faz até no celular, ele chega na sua casa, mesmo que tenha nome sujo no SPC, glória a Deus, e você compra aí e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus. João Velange, olha aqui. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai da glória, nós te louvamos, Senhor, Essa do céu, neste hein? culto tão Ser clarista maravilhoso, no também. qual te adoramos nessa casa. Nos leve em paz para nossos lares, Senhor amado, livre de todo mal e todo mal sanguinário. Uma semana de bênção e de vitória, nós te pedimos para a glória e honra do teu nome. É assim que nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas é bem, você viu? Presbítero Elias, a bênção apostólica. Ele toca violão também. Saúde com a paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então diga amém.